Olá, doutores! Muito boa tarde, muito bem-vindos à live de hoje. Nossa pauta vai ser sobre o aluguel. Como é que vai acontecer? Como é que você vai começar a negociar o aluguel agora, nesses tempos de pandemia? A gente vai falar um pouco sobre legislação, sobre decisões, sobre as apólices de seguro. E o nosso convidado de hoje já chegou aqui na live, é o doutor Ítalo Sena. Eu vou convidar o doutor Ítalo para se fazer presente aqui com a gente. Ítalo é advogado, ele atua no estado do Rio de Janeiro, ele tem muita experiência no direito imobiliário civil, consumidor, especialista em direito e processual do trabalho pela Universidade Federal de Uberlândia, atuou muito no PROCON e na Defensoria Pública. Bom, como é que vocês estão? Eu quero saber quem é que está aqui comigo nessa live. Eu quero saber, principalmente, ainda a gente está aguardando o doutor Ítalo, tá? Eu quero saber em que estado vocês estão, em que cidade vocês estão, para a gente começar um bate-papo bem legal hoje. Que nossa pauta será sobre aluguel. A gente tem, durante essa semana, uma verdadeira maratona de lives. Eu espero que o Instagram nos ajude, no sentido de... Opa, parece que caiu aqui e não consegui colocar a doutor Ítalo. Deixa eu tentar novamente. Essa semana nós teremos uma verdadeira maratona. Amanhã eu vou estar falando sobre lives junto com a Procuradora da República. Oi, Ítalo. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tá ótima hoje a internet. Hoje tá bem, né? Aquele dia tava difícil mesmo, tava um dia muito agitado. Pois é. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui para ficar melhor. Vocês estão ouvindo a gente bem? Eu vou pedir para a Ítalo se apresentando para vocês conhecerem o doutor Ítalo, que é advogado, colega de vocês, e hoje a gente vai falar sobre aluguel. Tudo bom, Ítalo? Conta Tudo um bem? pouquinho sobre você, como é que você atua. Bom, eu sou advogado aqui no Vale do Paraíba, em Resende, no interior do estado do Rio de Janeiro, mas já atuei em Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro. Trabalhei muito tempo em Uberlândia com direito imobiliário, direito condominial. Trabalhei também na área de direito do trabalho. Aliás, eu sou especialista em direito e processo do trabalho pela Federal de Uberlândia. Tenho também experiência com o Código de Defesa do Consumidor. Trabalhei junto ao PROCON, Defensoria Pública, né? Mas nesses tempos de pandemia tá valendo tudo aqui, né? Inclusive direito É, imobiliário tá demais. na verdade, quem tem uma carteira boa de clientes agora no tempo de pandemia vale ouro, né? E Vale. principalmente vale ouro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta bem básica para a gente começar, principalmente com relação ao contrato de aluguel. Como é que faz? E agora, esses imóveis que não estão abertos, esses imóveis comerciais, por exemplo, que não estão abertos. Ou ainda, você tem uma outra hipótese, imóveis residenciais que estão abertos e que os residentes estão dentro. Existe, digamos assim, uma praxe de como lidar com isso, vez que muitas vezes o inquilino, o dono do imóvel não está recebendo aluguel, né? Porque a justificativa agora é plausível. Olha, no meu comércio, por exemplo, está fechado e eu não tenho como bancar aluguel. Como é que é esse comportamento? Como é que deve ser o comportamento? Ou como é que você tem orientado seus clientes nesse sentido? Bom, primeiro é o seguinte, o surgimento da pandemia, ela não foi automático a suspensão do pagamento do aluguel, né? A pandemia, ela tem dificultado a todos, ao locatário e ao locador. Muitos locadores, eles não são propriamente locadores, como a gente costuma chamar de locadores profissionais, né? Mas são pessoas idosas que não suficiente aposentadoria, juntou um dinheiro, comprou um apartamento, comprou uma casa, comprou uma loja e aluga para complementar a renda. Então, se você deixa de pagar o aluguel adequadamente essas pessoas, elas vão ter muita dificuldade em lidar com o dia a dia também. Então, a gente não pode classificar o locador de uma única forma, né? Há vários tipos de locadores. E isso é muito importante. Também o fato de ter surgido a pandemia não pode ser usado para suspender o pagamento de aluguel ou abaixar o pagamento de aluguel
e esconder, na verdade, um péssimo negócio que você fez no início, né? Eu tenho visto muitos lojistas que já vinham com problema, né, de faturamento, aí aproveitaram a pandemia agora para tentar forçar o locador a pagar um aluguel menor, ou suspender o pagamento. Então a gente não pode confundir os eventos, né? Não é só a pandemia, né? Mas o evento, os efeitos da pandemia que a gente tem que analisar com mais detalhe, com mais cuidado, né? Para não causar também injustiça do outro lado, né? Porque eu tenho visto muita gente, eu não quero usar a palavra forte, oportunista, que seria muito forte nesse detalhe, mas tentando forçar um entendimento favorável a essa pessoa. Inclusive, há projeto de lei, já até aprovado no Senado, né? Projeto de lei de número 1179 de 2020, que ele já aprovado no Senado, que ele estabelece, por exemplo, algumas diretrizes para questões contratuais, entre elas os contratos de locação. Nos contratos de locação, eles prevêem, inclusive, suspensão do pagamento de aluguel. Isso é um absurdo, que não pode se generalizar. Porque, da mesma forma que boa parte dos lojistas não estão conseguindo ter um ritmo de venda como antes da pandemia, outros aumentaram ao longo da pandemia. Principalmente aqueles que fazem entrega, eles aumentaram. Ou ainda, há situações em que não houve uma queda brusca. Nesse caso, é muito importante, porque se não houve uma queda brusca e a pessoa consegue ainda assim movimentar o seu negócio, não tem por que ela baixar o aluguel propriamente, né? A situação não é bem assim, tem que se analisar todos os eventos, né? Tem que se provar a necessidade de se suspender um contrato de locação ou abaixar o seu valor, né? Ou se não, postergar ao máximo, ou diluir o valor desse aluguel ao longo do contrato, que pode ser também viável essa situação. Mas eu acho que o mais importante agora é a negociação de boa-fé, tanto do locador quanto do locatário, para não causar ações judiciais diversas durante ou após a pandemia também, né? Porque pode ser que, vamos supor que um locador ele suspenda o pagamento de aluguel atualmente, algum outro evento nesse sentido, né? Pague mais baixo, dilua o contrato, alguma coisa assim, e depois descubra que, na verdade, não precisava daquele evento, ou o locatário ele simplesmente não paga o aluguel, né? Aí ele vai ter que entrar com uma ação cobrando o quê, na verdade? E a boa-fé, como fica? A boa-fé está sendo muito colocada à prova nesse momento, né? Então, as interpretações elas não podem ser tão radicais. É sempre importante tentar uma negociação. A primeira coisa que a gente indica é tentar uma negociação, nesse caso, o empresário, principalmente, né, no caso do empresário, que aluga algum tipo de loja ou algum imóvel residencial, mas que atua profissionalmente, atua em casa, né? Tem as pessoas do home office mesmo. Entender, o locatório vai ter que se abrir com o locador e o locador vai ter que compreender a situação, porque é sempre importante conservar o contrato, né? Antes de você rescindir o contrato, é importante você manter o contrato. Mesmo que ele não seja favorável para você agora, pode ser favorável lá na frente. Porque se está difícil com o seu locatário lá no imóvel, imagina sem o seu locatário. Porque a gente tem enxergado que o pós-pandemia, né, já tem se questionado muito sobre o pós-pandemia, como vai ficar o mercado imobiliário. Como vai ficar o mercado imobiliário? Certamente vai baixar muito o valor dos aluguéis. Certamente as cláusulas contratuais vão mudar bastante. Vão mudar muito as cláusulas contratuais. O perfil das cláusulas contratuais. Uma coisa, por exemplo, que tem sido muito pouco discutida é o aumento das apólices de seguro. Vai aumentar muito a apólice de seguro. Pra você ter uma ideia, saiu uma notícia hoje no perfil do Instagram do Seguro Total, se eu não me engano, agora eu não me lembro o nome do perfil do Instagram, que lida com seguro. Saiu hoje que a Porto Seguro, né, ela falou especificamente da Porto Seguro, a seguradora, teve um aumento de 20% nas suas vendas durante a pandemia. Por que as pessoas estão recorrendo às apólices de seguro? Falta de segurança, né? Exatamente. As pessoas agora estão entendendo a questão da segurança. Eu posso falar para o meu caso, porque eu sou corretor de seguros também, né? Eu já tive uma empresa de corretora de seguros e eu posso falar o seguinte, quando a gente ia vender seguro imobiliário, muita gente achava que era besteira. Não, para que isso? Para que eu vou fazer seguro? Minha casa não vai pegar fogo, minha casa não. Mas a imagem que a gente tem é sempre da casa pegando fogo, né? O que está pegando fogo é outra coisa, é o ser humano hoje em dia, né? Não é a casa, é o ser humano que está pegando fogo aí. Né? E com isolamento social, a quantidade de pessoas dentro de casa, você vê,
a possibilidade de se aumentar o acidente, né, com criança, com idoso. Imagina, vazamento de gás, alguma coisa nesse sentido, pode só piorar a situação. Então as pessoas estão vendo a importância de fazer um seguro, né? E um seguro imobiliário sempre foi, de certa maneira, o preço dele é baixo, não é alto, não tem nada a ver com carro, seguro de automóvel, que aliás, esse é um seguro que pode abaixar também, porque as pessoas não estão circulando, né? E que pese muita gente tentar fugir do isolamento social, né? O seguro de automóvel ele tende a baixar, porque as pessoas não estão usando o carro. Por outro lado, outros seguros, como o seguro de vida, tendem a aumentar. Aliás, essa é uma discussão também que tem crescido bastante entre os juristas, afinal de contas, o seguro de vida abrange ou não abrange o coronavírus, né? Que é uma doença. Será que envolve pandemias? Muitas apólices seguras não especificam a questão da pandemia, né? Aliás, a apólice residencial, essa apólice que a gente faz do seguro da casa, há cláusula que protege, por exemplo, contra o desemprego, né? Contra a morte da pessoa. Será que eu posso usar essa apólice de seguro? Bom, primeiro que você vai depender muito da seguradora, do tipo de seguro que você contratou e a seguradora que oferece esse produto, né? Algumas seguradoras têm cláusulas mais abrangentes, outras mais restritivas, e isso deve ser analisado com cuidado. Aliás, mais do que nunca vai ser analisado com cuidado agora, porque ela ajuda bastante em questão, por exemplo, de acidentes pessoais, que costuma acontecer em apólice residencial, é que ela ajuda, por exemplo, no pagamento da morte da pessoa, todos aqueles custos que surgem com o processo da funerária, essas questões todas, a apólice envolve essa questão. Por exemplo, no caso de apólice seguro da Porto Seguro, que eu estava citando aqui da Porto Seguro, o seguro residencial dela abarca, por exemplo, o caso de desemprego na família. Paga o condomínio. Ela é uma cláusula específica para pagamento de condomínio. Então, por exemplo, você mora sozinho. Vamos pegar o exemplo da pessoa morando sozinho, por enquanto. Você mora sozinho em sua casa lá. Você perdeu o emprego por conta da pandemia e foi mandado embora. Você pode acionar essa cláusula se você contratou, evidentemente. É uma cláusula adicional ao seguro residencial. Se você contratou, aquela cláusula vai pagar o seu condomínio pelo prazo da apólice de seguro. Ou seja, já ajuda bastante isso. A gente está falando de aluguel, mas a gente também tem que entender que há custos que surgem junto com o aluguel. O caso de imóvel, tanto em apartamento quanto em condomínio fechado, né, o imóvel, o condomínio horizontal, tem o pagamento do condomínio. As pessoas esquecem desse ponto também. Então, ou seja, a apólice de seguro, essa cláusula específica, ela acaba cobrindo o pagamento do condomínio. Pelo menos, já é uma ajuda bastante. E isso, eu dei o exemplo para você de uma pessoa que mora sozinha. Uma pessoa que mora com mais alguns familiares, e alguns desses familiares, um desse familiar, por exemplo, fica desempregado, já pode acionar aquela cláusula. Você não pode acionar simultaneamente. Simultaneamente você não pode, né? Todo mundo aciona ao mesmo tempo a cláusula. Então, um ficou desempregado, você pode acionar aquela cláusula e vão pagar o condomínio teu pelo período que resta no contrato, seja do contrato de aluguel, caso você more de aluguel, se a casa é tua mesmo, a residência é tua, o imóvel é teu, paga o condomínio pelo prazo da apólice de seguro. Você pode, inclusive, adicionar, aumentar o período dessa apólice. Então, assim, são questões que as pessoas agora estão vendo e que você não precisa chegar nem judicializar a questão. Você não precisa judicializar a questão nesse ponto. Existem outras saídas. É só você ter um cuidado. Existem Uhum. outras saídas que ajudariam muito mais nesse sentido. Que o judiciário também ele vai se abarrotar. Né? A gente está falando aqui é específica essa live para contrato de locação, mas são vários tipos de contrato que têm sido colocados em questionamento. Como que a gente vai fazer? Eu estava pensando aqui, você estava falando aí, eu estava pensando aqui na figura do fiador. Porque é muito comum, principalmente, digamos assim, quando os contratos não são feitos através de imobiliária, ainda se tem a presença do fiador. Você acha que o locatário ele vai se utilizar dessa figura do fiador nesse momento de pandemia, caso, né, a pessoa, o locatário, como é que se diz, a pessoa que loca o imóvel, ela não honre seus compromissos? Olha, essa é uma pergunta bem difícil, né? Depende muito de quem é o fiador. Se o fiador você quer prejudicar o seu fiador, o momento adequado é agora, né? Mas, assim,
Acho que a parte mais importante do fiador nesse momento é o seguinte, que as pessoas se esquecem. O fiador tem direitos, né? Ele tem deveres por ser fiador, mas ele também tem direitos. Se você entra, esse é um ponto já sensível, né? Que está sendo questionado entre os juristas, porque a gente não sabe ainda como tratar, mas se você, por exemplo, pactua com o seu locador a redução do aluguel, houve o que a gente chama no direito de inovação. Ou seja, houve um novo acordo, um novo contrato. Nesse caso, quando surge a novação, o fiador tem o direito de sair do contrato de locação, de não ser mais fiador. Não sabia disso, não sabia. Quer dizer que em caso de reajuste ele pode sair? Não é só reajuste, é um reajuste, não deixa de ser Não, é porque assim, contratos de 1 ano, 2 anos, que são, como é que se diz? Renovados, entre aspas, automaticamente com reajuste. Isso possibilita ao fiador se retirar do contrato, né? Ele denuncia o contrato, ele fica ainda responsável por 120 dias, mas ele sai da locação. Porém, se você faz uma inovação ao longo do contrato, ou seja, mudou, porque o fiador ele se compromete a garantir aquele contrato mediante certas cláusulas. Se essas cláusulas forem alteradas, então ele tem o direito de saber, porque imagino que pode prejudicar a situação dele. Se prejudicar a situação dele, ninguém quer ser fiador, evidentemente. Claro, nesse caso de diminuir o valor do aluguel, vai ajudar ele, na verdade. Você muda a situação para melhor no caso dele. Porém, se ele é um fiador que está doido para deixar de ser fiador, ele tem o direito de pedir para sair. A oportunidade agora, como eu disse, eu não queria usar a palavra oportunista, mas é mais ou menos isso. A oportunidade dele sair do contrato é agora. Houve inovação, só que isso muitos juristas têm questionado se ele pode mesmo sair do contrato. Afinal, o contrato, se houve uma diminuição do valor do aluguel, não faz sentido ele sair do contrato logo agora. Está beneficiando ele de certa maneira. Mas ele tem esse direito. A gente está se perguntando, ele tem esse direito de sair? Tem. Há uma inovação, isso é fato. Mas essa inovação, ela surge o quê? O jurista adora dar nomes estranhos, né, a certos fenômenos do direito. Então, eu diria para você que é uma inovação qualificada. Qualificada porque diminuiu o valor do aluguel, mas ele pode não querer continuar nos contratos. Porque às vezes você pode diminuir o valor do aluguel, isso é uma coisa interessante. O acordo, muitas vezes, com o locador, como eu disse, ele não quer que você saia do imóvel. É o princípio da conservação contratual. Né? Isso é básico do direito civil. Ele não quer que perder o locatário. Ainda mais nesse tempo, ele não quer perder o locatário. Então, ele pode falar assim, faz o seguinte, eu não te cobro o aluguel agora, né? 3 meses, a gente não sabe quando vai ficar a pandemia, mas eu não te cobro 3 meses o aluguel. Porém, a gente aumenta por 1 ano o contrato de aluguel. Ou seja, houve uma compensação também. Ele terá que assumir IPTU, condomínio, que também são outras despesas que o locador também não deve estar a fim de pagar, né? Não, o fiador vai falar assim, peraí, mas eu me comprometi por até essa data. Depois ninguém me perguntou nada. Mas não vai pagar aqui, tá? Não vai pagar aqui, mas o contrato aumentou lá. Então, assim, na verdade, a renegociação pode configurar até novos contratos de locação. Isso tanto no âmbito residencial, principalmente no âmbito residencial, e envolve também o tipo de garantia, né? A caução, por exemplo, tenho visto muita gente perguntar se pode compensar esse período da pandemia com a caução. Não, a gente não pode haver essa compensação, porque a natureza jurídica da caução é de garantir o contrato. Ele garante patrimonialmente o contrato. Então, não faz muito sentido você agora garantir, querer compensar o não pagamento do aluguel agora com caução, achando que isso é natural. Até porque para você acionar o caução, você tem que entrar com uma ação judicial, de uma ação de execução, de cobrança de aluguel, de cobrança do condomínio e demais despesas, né, que envolve junto com o aluguel, com o aluguel contratual. Então, assim, a questão não é tão simples quanto se imagina. E a própria apólice de seguro-fiança, quando você aciona o seguro-fiança, a questão que primeiro deve ser acionada, você pode ser acionada extrajudicialmente, mas a seguradora subroga-se no seu direito. Então, ela pode, por exemplo, te cobrar, entrar com uma ação de execução e te cobrar. Ela não pode entrar com uma ação de despejo. Isso é uma coisa interessante, né? Por exemplo, você tem uma apólice de seguro-fiança e você executa, o locador executa essa apólice de seguro-fiança, ele vai receber todo o valor da apólice, essa é uma parte importante, e a locadora, a seguradora, ela vai fazer o quê? Ela vai entrar com uma ação de execução contra você. Ela não pode
te tirar do imóvel. Nem ela, nem o locador, porque afinal de contas o locador recebeu o dinheiro dele. O que ele muitas vezes vai cobrar é um novo tipo de garantia. Qual é essa nova garantia que você vai me oferecer? Porque essa aqui a gente já usou. Qual vai ser a outra? Eu tenho Então, duas essa é uma questão perguntas também muito... que você falou aí. Pode falar. Nesse tempo de pandemia, a gente pode ter uma ação de, não só de execução, mas uma ação que tire o locatário do imóvel? Dá para fazer isso? Tendo em Então, vista a questão? essa é uma questão muito interessante, viu? Porque, enfim, a pandemia ela não viabilizou o direito de ninguém. Ela pode perfeitamente entrar com ação de despejo. E aí eu volto a falar sobre a questão de muita gente que está usando a pandemia, né, os oportunistas, que eu não gosto de usar essa palavra que é forte, mas eu não estou conseguindo achar outra, mas que é o seguinte, às vezes o sujeito, antes de começar a pandemia, já estava com um aluguel atrasado, né? Aí o locador ele entra na pandemia com a ação de despejo, aí o sujeito reclama que não pode ser despejado na pandemia. Não, não é bem assim também, né? Muitos juízes têm suspendido o despejo por hora, tendo em vista a questão sanitária, né, do despejo. Porque você vai colocar as pessoas na rua, você vai fazer a pessoa sair de uma casa e às vezes ir para a casa de outra pessoa, vai haver acúmulo de pessoas nessa outra casa. Sim, mais ou menos nesse sentido que os juízes têm decidido, suspendendo por hora o despejo, né? Fora que você tem que fazer a mudança e aglomeração, junto à empresa de mudança, aquelas coisas todas. Então, então a suspensão do despejo ela pode ocorrer, o que não pode ocorrer. Agora, a suspensão do direito de pedir o despejo, isso não tem ocorrido, não. Pelo menos ainda não. Como eu disse, há um projeto de lei no Senado que determina a suspensão de despejo. Aparentemente, ainda vai ser discutido melhor essa situação, mas aparentemente eu sou contra. Eu acho que não é bem assim que deve ser resolvida a situação. Generalizar, achar que tudo, em razão da pandemia, todas as questões que envolvem que surge durante a pandemia tem a ver com a pandemia, não é. Não basta provar o evento inevitável, né? O Código Civil até fala isso, no artigo 393, no parágrafo único, ele fala, não basta o evento inevitável, é preciso, esse é o evento objetivo, né? Surgiu um evento que surge inevitavelmente, que não tem como você estancar isso, mas tem um lado subjetivo, que é provar a sua necessidade de despejar o outro, e o outro tem que provar a sua necessidade que não pode ser despejado. Você tem que provar por que eu não posso ser despejado, que de fato o atraso do pagamento do aluguel surgiu em razão do evento inevitável, porque se você já atrasa o aluguel antes, isso aí não muda. Agora, é importante, o locador ele pode pedir a desocupação do imóvel durante a pandemia? Pode. O que ele não pode como é que eu posso dizer assim? Na verdade, o locatário que não pode pedir a revisional antes. Isso ele não pode. Vamos supor, o locador, ele pediu o imóvel, a devolução do imóvel durante 30 dias. Né? Ele tem que dar o prazo de 30 dias para a devolução do imóvel. Durante esse período, durante esse período, porque daí tem umas regras também da locação, que assim, que está previsto na lei específico na lei de locação, em que o locatário não pode pedir a revisional durante o período desse prazo de pedido de desocupação. Veja que não é despejo propriamente. O despejo ele surge com uma ação judicial. O pedido de desocupação ele surge extrajudicialmente. Geralmente um contrato de prazo indeterminado, que você vai pedir para a pessoa sair, você tem 30 dias, você tem que oferecer 30 dias para ela sair do imóvel. Esse período de 30 dias, o locatário ele não pode pedir uma ação revisional, porque ele já está no prazo de desocupação. É diferente. Então, essa situação ela acaba gerando muita confusão. Agora, pedir revisional durante a pandemia também pode, mas aí surgem várias questões que são mais complexas, que tem regras do direito. E aí tem a questão também, né, o Código Civil, lei de locação. A lei de locação permite a revisão judicial. Aliás, a revisão judicial ela surge quando não se consegue um acordo extrajudicialmente, né? Quando você não consegue ter um contato extrajudicial entre locador e locatário, aí você passa a acionar o judiciário. Para acionar o judiciário, há regras que você pode chegar, regras a serem seguidas, tanto pelo contrato de locação, que é específico, quanto pelo Código Civil. Mas essas regras aí também tem que ver se elas podem ser flexibilizadas. É uma situação que a gente ainda não sabe como vai ser resolvida. Se pode ser flexibilizado a questões
da duração, a depender da duração do contrato, que pode permitir ou não a revisão judicial, né? Por exemplo, contratos com mais de 30 meses de duração, você pode pedir a revisão do contrato. No entanto, você tem que ter pelo menos 3 anos, o contrato que eu falo assim, o contrato pactuado, ele foi pactuado de mais de 30 meses de duração, porém você tem que estar no imóvel há mais de 3 anos. Aí você pode pedir até a revisão judicial do contrato. Nesse caso, antes disso, poderia ou não pedir a revisional? É uma coisa que a gente não sabe ainda se o juiz pode flexibilizar esse período, esse prazo. Outro ponto, para pedir a revisão judicial pela lei de locação, não pode ter havido reajuste durante esse prazo de 3 meses. Quer dizer, o reajuste aqui, entende, não se insere a correção monetária, tá? A correção monetária não entra como um reajuste propriamente do aluguel. Ele é um reajuste do poder aquisitivo do aluguel ali. O reajuste do valor, é reajuste anual, que normalmente se faz. Isso. Então, ela não se encaixa nesse conceito de reajuste. Porém, isso é você fazer um reajuste, como eu disse, a questão é que a gente não sabe que tipo de reajuste vai fazer. E a regra também, quando você entra com a ação judicial, pedindo a revisão judicial, seja para mais ou seja para menos, o limite é de 80%. Se o locador pede a revisão judicial querendo aumentar esse aluguel, ele tem um limite de 80% máximo que ele pode pedir, a mais. Ao passo que o locatário, ele pode pedir já liminarmente na ação judicial, ele pede uma liminar logo que ele entra com a ação revisional, pedindo para baixar o aluguel, ele pode pedir no máximo 80%, da diminuição desse aluguel. Então, a questão ela fica assim, esses valores, como ficam durante a pandemia, também pode ser flexibilizado ou não? Essa é uma questão bem interessante que a gente não sabe, porque às vezes o 80%, por exemplo, você paga um aluguel e diminui ele, a depender do quanto você diminui, isso não ajuda. Ainda assim, o locatário, mesmo liminarmente, não ajuda. Então, precisaria flexibilizar talvez essas questões. Faz uma interpretação conjunta com o Código Civil, né, que é uma correção judicial do contrato, se faria uma correção. Também deveria ver se a revisão judicial desse contrato valeria por todo o contrato, e geralmente essa ação de revisão judicial, ela é feita não para um momento específico, não para certos meses específicos, 3 meses, 4 meses, 5 meses, não é específico. Ela é para o contrato inteiro. Ela vai para o contrato inteiro. Ela é uma situação especial que surge, extraordinária que surge, mas ela é determinada, ela reconfigura todo o contrato, não somente uma parcela específica. Esse é um outro ponto que deve ser rebatido. Agora, uma coisa que a gente também não pode confundir é que, independentemente de você conseguir ou não a revisão judicial, independentemente de você conseguir ou não a ação revisão judicial, a multa por você não pagar o aluguel, ela continua. Nos aluguéis residenciais, ela é de 3 meses proporcional, ela é regra, né? 3 meses proporcional. Em caso de imóvel comercial, já é diferente. Há a questão, por exemplo, do aluguel por encomenda. O aluguel por encomenda, geralmente é o seguinte, você, como é que eu posso dizer? Você pactua um contrato de aluguel de um imóvel que ainda vai ser feito. Um imóvel que ainda vai ser feito e você já aluga aquele imóvel. Isso geralmente ocorre com o shopping center, mas não precisa necessariamente ocorrer com o shopping center. Então, por exemplo, você assina um contrato, aí o locador vai construir o imóvel, que muitas vezes ele constrói o imóvel conforme as suas necessidades. A sua necessidade vai determinar como ele vai construir aquele imóvel. Então, você já constrói isso e aluga esse imóvel. Isso tem ocorrido muito, Daniela, em contratos com a administração pública, né? A administração pública, há algum tempo, ela vem não mais comprando prédio, ela quer fazer uma escola. Ela não necessariamente precisa construir a escola. Ela faz um acordo, ela faz uma licitação em que ela se compromete a alugar o imóvel por 20 anos, mas aí ela decide como ela vai fazer, como ela quer esse imóvel. Então, as propostas surgem de modo a se adequar às necessidades da prefeitura ou do locatário, caso for iniciativa privada, de como ele vai querer esse imóvel, as necessidades dele, enfim, tudo deve ser reconfigurado conforme a necessidade do locatário. Porém, ele se compromete
a alugar aquele imóvel quando ele estiver pronto, ou alugar aquele imóvel por X período de tempo. Geralmente, a locação nesses casos, elas são mais longas. Elas duram muito mais tempo. Agora, tem que ver nesses contratos que se pode, primeiro, pedir a revisão, porque o artigo 54A da lei de locação, ela fala muito isso, a questão dessa locação por encomenda, prevê cláusula, o contrato prevê uma cláusula dizendo que não pode haver revisão, por que pareça, é uma questão especial. Mas surge em razão de um motivo muito simples, né? O locador, nesse caso, ele acaba gastando, tem uma despesa muito alta para fazer um imóvel do seu jeito. Ele é o locador, você é o locatário, porém ele está fazendo o imóvel conforme a sua necessidade. Então, ele tem direito a se precaver do investimento. Imagina se você não aluga depois esse imóvel, no prejuízo do cara. Então, nesse caso, a multa é diferente do contrato. Ela não é proporcional, ela até pelo fim do contrato. Ou seja, se você quiser pactuar um contrato de 10 anos e você sai no meio do contrato, ela não vai ser proporcional de 3 meses, ela vai ser até o final do contrato, você vai ter que pagar a multa. Ou seja, a multa dela é muito maior, ela é muito mais exigente. Há questões nesse caso também, é o que acontece, o artigo 53 até prevê uma situação mais ou menos nesse sentido. Eu me lembro que na outra live foi uma das suas primeiras perguntas, né? Que são os casos de hospitais, asilos, escolas, essas coisas que se eles estão com o aluguel atrasado, como fazer? Né? Nesse caso, é evidente, com o hospital, o juiz não vai dar o despejo nesse sentido, ele não vai mesmo, né? Porém, a falta de pagamento pode reincidir esse contrato. Isso daí não impede. Só que essa questão tem que ver, porque muitas vezes os hospitais precisam se averiguar, porque o artigo 53 ele dá um detalhe que é de fiscalização pelo poder público. Então, esses hospitais, asilos, escolas que são autorizados e fiscalizados pelo poder público, você vai ter dificuldade em despejar, em rescindir esse contrato, principalmente em pandemia. Nos outros casos, em que não há a interação com o poder público, mas você reconhece nessas instituições o valor dela para a comunidade, né? Isso acontece muito com hospital ou clínicas particulares que tem um valor importante para a comunidade, né, nesse momento de pandemia. É natural que o juiz não vá dar o despejo ou rescindir um contrato, ele vai postergar ao máximo isso, porque ele vai ver o valor, a função social daquele estabelecimento. Então, ele não vai simplesmente Mas eu também não determinar... acredito que esse tipo de estabelecimento ele cai agora por falta de pagamento. Pode ser ingerência, até porque demanda tem. Foi aquilo que eu te falei, né? Vem de antes, né? Muitas vezes o problema da gestão ela vem de antes da pandemia. E a pessoa usa a pandemia para conseguir benefício que não estava previsto anteriormente. Na verdade, ela vem para cobrir o erro dela lá do passado. Aí não é uma situação muito confortável mesmo, não. Acho muito difícil também, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Qual instrumento legal, então, eu falo com relação a ajustar esses contratos agora com a pandemia? É fazer a revisão, propor a revisão, transformar isso em um aditivo? Judicialmente, as revisões, quando ela não ocorre por boa vontade, não tem como, você tem que buscar judicialmente, né? São situações que não tem como fugir. E eu acredito que os juízes têm se mostrado bem favoráveis ao locatário, desde que ele prove a situação de emergência dele. É muito importante provar isso. A questão, acho que, da prova do locatário, para mim, é a parte mais importante. Não adianta falar que é pandemia. A pandemia ela não vai salvar o seu negócio. Da mesma forma que eu não acredito que a pandemia, por si só, ela funde o seu negócio. O seu negócio tem que ser muito específico. Né? Mesmo no caso da advocacia, por exemplo, a gente teve os processos todos suspensos. Os prazos, né, foram suspensos. O processo não foi suspenso. Os prazos foram suspensos nesse período. Muito advogado tem dificuldade de lidar com a situação. Eu mesmo tive dificuldade de lidar com a situação. O processo que estava para se encerrar, a gente não consegue se encerrar. Principalmente quando o processo é físico. Que você não tem como, você tem que ir lá no cartório. Você tem que ir lá na secretaria do fórum e lidar com isso. Mas mesmo nessa situação, ela não é capaz de prejudicar o seu empreendimento. Ela pode somente postergar a sua atividade. Né? Porque eu acredito assim, é difícil falar que vai voltar em normalidade, ela não vai voltar em normalidade. Nós vamos ter um novo normal.
E eu acredito que o locatário, principalmente do lado residencial, lado empresarial nesse caso, ele deve já entender o que está acontecendo e já se reprogramar o seu negócio para pós-pandemia. É difícil falar em pós-pandemia, que a gente não sabe também até quando vai. Dê um exemplo que a gente não sabe quando vai. É isso que eu queria O ver. exemplo que a gente tem, que a gente sabe quando vai. Então, a calamidade pública determinada pelo Decreto Legislativo 6 de 2020, né, ela é até o dia 31 de dezembro. Mas o projeto de lei 1179, que já foi aprovado no Senado Federal, como eu já falei, ele prevê a situação de excepcionalidade até 31 de outubro. Ou seja, dentro do poder público, a gente não, o decreto legislativo é expedido pelo Congresso Nacional, a gente não sabe ainda, eles mesmos não sabem até quando vai essa situação. Recentemente eu estava vendo na França, os clubes de futebol na França, eles só vão voltar em setembro. Já foi determinado só em setembro. Ou seja, são situações, por outro lado, na Alemanha, os clubes de futebol voltaram, já estão treinando. Eles estão treinando com distanciamento. É uma coisa meio esquisita você pensar em fazer futebol e jogar com distanciamento, né? Jogar com máscara, um atleta e tal. Mas são países diferentes, a gente não pode colocar tudo no... O Brasil está tentando fazer isso, por exemplo, o Fluminense aqui no estado do Rio de Janeiro, ele não aceitou voltar. Não vai voltar. Já o Flamengo, hoje mesmo, já voltou. Já está fazendo teste e tudo mais. Mas como é que você vai tratar essa situação? Eu estou falando de uma situação específica de jogador de futebol, que muitas vezes as notícias vêm à tona e todo mundo gosta de futebol, no final das contas. Né? Mas é só para entender como a gente não sabe como vai lidar com isso ainda. Porque assim, A questão do shopping center... O que a gente tem visto é que as pessoas estão falando de, durante a pandemia, vão renegociar contrato por 3 meses. A pandemia não vai, pelo menos no meu entendimento, durar 3 meses. O pessoal da área de saúde fala em no mínimo 2 anos da gente estar convivendo com o vírus e estando dentro de casa e eventualmente saindo, eventualmente abrindo. Mas assim, digamos assim, é imprevisível. Por isso que eu tô... Você vê, por exemplo, a questão do... Então, a questão do aluguel... Então, a questão do aluguel é uma coisa interessante, né? A gente não sabe quando vai voltar. A gente viu recentemente, acho que foi em Joinville, não estou muito certo, acho que foi em Joinville, em Santa Catarina, que liberaram a circulação já e o shopping center tudo abriram, né? Eu não lembro qual que é a cidade agora, mas dizem que lá houve aumento já de contágio do coronavírus. Ou seja, estava caindo, ou pelo menos tinha estabilizado, aí eles acharam que poderiam liberar, liberaram, foi todo mundo se aglomerar no shopping center, já voltou a crescer tudo de novo, provavelmente eles vão ter que fazer o quê? Fechar de novo. Então você vai ficar nessa gangorra o tempo todo, vai ficar oscilando o tempo todo, diminui, aí libera, aumentou, fecha de novo, e vai assim. Aí você vai ficar fazendo um contrato de revisão judicial toda hora, a cada 3 meses você faz um contrato de revisão judicial. Então, não é assim, ela mudou muito a situação. Ela mudou muito. Por exemplo, a questão acho que as pessoas estão verificando muito também, principalmente lá do empresarial, agora eu estou me referindo, a necessidade de se ter efetivamente um espaço para se trabalhar. Hoje, com a internet, eu falo isso pela experiência que eu tive de corretor de seguro. Quando eu era corretor de seguro, a gente teve, e até advogado, para falar a verdade, mas de corretor de seguros, a gente chegou a ter uma loja, né, aberta lá, tudo mais, mas a gente recebia muito pouco cliente, para falar a verdade. Muito pouco cliente. Na verdade, a maior parte dos clientes chegava até nós pela internet. Via WhatsApp, via Instagram, via Facebook. Era assim que a gente atendia. Então, quando aconteceu, a gente devolveu o imóvel e foi trabalhar home office. Quando precisava de uma situação específica, de visitar o cliente para discutir cláusulas, a gente usava o coworking, né, um espaço de coworking, que era mais interessante, que tem toda a estrutura. A gente usava muitas vezes até um café, a gente ia numa cafeteria e discutia a cláusula lá, não havia problema. Então a questão dessa locação é muito interessante, o home office vai crescer bastante. E sem contar que tem havido também o encolhimento de empresas. Né? Eu tive um caso específico aqui de uma moça em que ela foi transferida. Ela trabalhava numa empresa aqui em Resende,
Só que, devido à pandemia, a empresa resolveu fechar a filial dela aqui em Resende e vão mandar toda para a cidade vizinha aqui, que é Volta Redonda. E aí ela estava preocupada com isso. Eu falei para ela, você pode pedir a rescisão do seu contrato de locação. Que isso prevê, o contrato, no artigo 4º, parágrafo único, fala que a transferência do trabalhador pode cancelar o contrato, pode rescindir o contrato sem pagamento de multa. O mesmo pode acontecer no caso de extinção de contrato de trabalho. Quem está perdendo o emprego, principalmente contrato pactuado, aquele contrato de locação foi pactuado somente para o cumprimento daquele trabalho, né? Isso acontece muito em cidades mais industriais e tal. Você pode rescindir também, extinguir esse contrato sem que haja necessidade de pagamento de multa e até mesmo entrar com ação judicial. Então, veja que eu espero que as pessoas nessa situação, elas comecem a repensar até a sua própria atividade. A base hoje, eu acredito, dos contratos de locação, e isso tem acontecido muito no mercado imobiliário, é que somente vai ter um imóvel próprio para o seu negócio aquele que precisa do espaço físico efetivamente. Aquele que precisa fazer efetivamente o atendimento ao público naquele espaço físico. Mas fora isso, a gente vê muita gente, né? Livraria, por exemplo, é muito comum na livraria, o sujeito vai na livraria, olha o livro, acha o livro legal, bacana, pergunta até o preço, mas ele volta e procura na internet o preço melhor, porque daí entrega na sua casa, você pode, muitas vezes, do tamanho da compra que você faz. E se você não gostar do livro, por algum motivo vir rasgado e tal, você pode devolver ele em 7 dias, que você compra pela internet, tem o direito a devolver em 7 dias. Veja a situação, como ela muda. Então, quais são os espaços? Eu acho que o mais prejudicado nisso, evidentemente, são bares e restaurantes. Eu vejo nisso. Até roupa, aliás, roupa é uma coisa que foi muito engraçada essa semana que teve. A gente viu, eu acho que é advogada, para piorar a situação. Mas era uma advogada que ela estava com uma angústia muito grande, porque ela tinha mais de 500, eu acho que era advogada, mas ela tinha mais de 500 pares de sapatos e ela não tinha onde usar esses pares de sapato, entendeu? Então, a angústia dela era muito grande nesse sentido, nessa pandemia. Então, eu pergunto pra você, empresa de roupa vai vender roupa agora nessa pandemia? Não vai. Mas nem todas precisam de uma loja física. Eu conheço prestei já serviço para algumas delas, sobre a questão a Lei Geral de Proteção de Dados, mais uma confusão nesse sentido. O governo aproveitar para adiar uma situação extremamente importante, sobretudo agora, onde as pessoas estão usando mais ainda a internet. Né? Mas muitas empresas, por exemplo, que vendem roupa, né, elas já vendem pela internet. Ela já não tem mais loja física. Ela vai, manda para você, você escolhe pela internet, manda para você, você veste, não gostou e devolve. Você tem 7 dias para devolver, você pega e devolve. Você não é cobrado a mais por isso também. É importante que você diga isso. Então tem sido muito melhor. Então só situações onde há essa circulação, como eu costumo dizer, a circulação de afeto mesmo, né? Que são bares e restaurantes, até faculdade. Né? Faculdade, eu tenho amigos professores que estão, todos eles dando aula, principalmente na área do direito, tudo aula para não substitui a aula presencial. Né? Ela é importante para o debate, para você fazer contato, para você conversar e tudo mais. Mas, por outro lado, eu tenho amigos, primos, da área de educação física, que estão fazendo faculdade, para ele não tem como. Para ele precisa da aula presencial. Veja que a gente está começando a entrar, acho que nesse século XXI, essa pandemia tem mostrado para a gente o que deve ser efetivamente o espaço físico, o espaço digital. As fronteiras estão ficando mais bem determinadas, me parece. Aí, eu não sei, é uma impressão só, né? Mas eu acho que o contrato de locação também vai passar por isso. Porque, aliás, eu falei em bares e restaurantes, né? Aqui em Resende, por exemplo, eles cresceram, na verdade, até o atendimento. Porque algumas pessoas, para poder ajudar a comunidade, o que eles fizeram? Ou jantam em casa e pedem por aplicativo, né? Não necessariamente, não só aplicativo, mas principalmente aplicativo. Né? Delivery cresceu. Cresceu muito. E aí isso você acaba circulando a economia, mesmo que timidamente, ou de maneira em que as pessoas não saibam o que está acontecendo, mas tem restaurante aqui que não houve queda de venda. Aí eu pergunto para você, esse restaurante vai ter o direito de pedir para baixar o valor do aluguel? Não faz muito sentido. Aliás, aí entra uma outra questão até de vigilância sanitária. Alguns estabelecimentos, isso acontece muito com pizzarias, né? Eu acho que isso nas cidades, que elas só trabalham delivery. Isso antes da pandemia. Só trabalham delivery.
Ou seja, para elas nem precisam muito um imóvel bem localizado, alguma coisa nesse sentido. É mais Para para eles o mais produção importante... mesmo. Exatamente. E aí entra a questão da vigilância sanitária também, de aprovar a cozinha, né? A questão se está dentro das regras sanitárias e tudo mais. Isso tem muita gente que está... Isso é uma outra questão, sanduíche, enfim, qualquer coisa, qualquer situação nesse sentido. E elas começaram a fazer em casa para entregar. Essa situação, no primeiro momento, é compreensível, tendo em vista que a pessoa precisa trabalhar, ela precisa ganhar um dinheiro, ter a renda dela. Mas, no longo prazo, aí a vigilância sanitária vai ter que começar a entender esse trabalho. Porque não pode simplesmente deixar a pessoa dentro da casa dela sair fazendo que regras a seguir. Isso pode causar até outras pandemias, quem sabe, né? Imagina a contaminação que você não pode ter se você não estiver obedecendo direito. É bom lembrar que o Covid surgiu mais ou menos disso, né? Se eu não me engano, no primeiro momento eles acharam que fosse no mercado central de Wuhan. Ou seja, mercado central de Wuhan. Que desacreditam tantas instituições públicas, né? Para que serve isso, para que serve aquilo? Está aí a importância. Nesse momento as pessoas estão vendo para que serve um governo bem eleito, para que serve a eleição, né? A importância de votar, a importância de ter instituições públicas que funcionem. A gente tem sempre a mania de achar que ela nunca funciona, mas a gente sempre tem essa visão pautando da exceção, né? O restaurante X não respeita e estava funcionando mesmo assim. Aí a gente acha que a vigilância sanitária ela não atua em nada. Ela generaliza isso, é terrível. Então a gente está entendendo muito bem a função das instituições nesse período em que todo mundo, principalmente no Brasil, desde as manifestações de 2013, né, pede uma desinstitucionalização. A gente está vendo o oposto, a necessidade de se institucionalizar e buscar acordo. E quando eu digo institucionalizar, tem as questões das arbitragens também, né? Tem as câmaras arbitrárias que podem ajudar nesse sentido. Então, a gente não pode simplesmente achar que pode fazer o que bem entender, usar a pandemia para poder encobertar erros do passado, de antes da pandemia, né? Não é simplesmente, tem que provar, tem que mostrar a sua necessidade. Às vezes, interessante, aqui em Resende, cidades também, é pegar o decreto que determinou o fechamento de estabelecimento. Pega e mostra, na hora de fazer uma ação revisional, ou antes mesmo na negociação extrajudicial com o seu locador, pega e mostra, leva esse decreto e fala aqui, ó, né, que nesse decreto fala que o meu estabelecimento deve ser fechado. Ou ele tem que ter um horário restringido, das 2 às 6 somente, é o que acontece muito aqui em Resende. Ou seja, a situação você pode baixar o aluguel, fazer o aluguel proporcional, ou abrir as contas para o locador, abre as contas para o locador e mostra, ó, vou te pagar proporcionalmente, pode ser? Conforme eu receber, pode ser semana que eu recebo bem, semana que eu recebo mal. Agora, que você não pode nunca também antecipar pagamento. Isso não pode. O artigo 20 da lei de locação não permite isso. Né? Por exemplo, pode ocorrer a seguinte situação. Eu abaixo o teu aluguel, mas você me paga já 3 meses adiantado. Isso não pode. Isso não pode. Isso não é uma... Isso seria tipo um calção já, né? Exatamente. Não, você burla todo o sistema, né? Muita gente pega o calção para compensar o atraso de pagamento, não pode, e você tentar adiantar o pagamento também não pode. Você vai começar a criar uma figura aí que não existe no direito, né? A situação não é bem assim. A situação é delicada, exige compreensão, mas isso não significa que você pode sair burlando qualquer situação. Flexibilizar não significa necessariamente burlar o que tem ocorrido do jeito que é, porque a legislação serve para proteger mesmo, seja o locador ou o locatário. Mas é uma situação que existe mais cuidado e apuração nas informações. Porque o grande problema é o seguinte, não pode, isso eu tenho feito questão de falar isso para as pessoas, não usem a pandemia para encobertar problemas que você já tinha anteriormente. Problema que você já tinha anteriormente é outra situação. Você deve provar. Há muitos anos atrás já me pediram pagamento antecipado, não como calção. Muitas vezes, aliás, esse é um outro assunto que você falou, né? Principalmente quando você vai morar em cidade grande, né? Eu morei em São Paulo, me formei em São Paulo. Quando eu morei lá, eu tive muita dificuldade em achar fiador, porque fiador, eles só aceitam se for da cidade de São Paulo. Eu não conhecia ninguém em São Paulo, como é que eu ia fazer isso? Então, tem a questão lá que eu não recomendo muito, eu não gosto dessa figura. Porém,
o que eles faziam muito para também fugir da caução era, me paga 3 meses, ou, como você mesmo disse, um mês a um ano de aluguel adiantado, aí eu abro mão do fiador, né? Eu abro mão da garantia do... E não tem mais risco, né? Pois é, como é que vai fazer isso? Né? Então, essa situação, assim, aí eu falei, não tenho, eu tô mudando. Eu me lembro na época, eu estava mudando para São Paulo 3 meses de aluguel, e o custo de vida de São Paulo é muito maior que a cidade interior, né? E não faz o menor sentido essa situação, né? Então, a gente acaba levando ao desespero, a pessoa fica desesperada, a pessoa só não precisa resolver, não consegue resolver, não é tão simples. O seguro fiança é uma opção, mas muitas vezes ela é cara. Aliás, esse é um outro ponto interessante. As seguradoras, elas estão passando por um momento de transformação muito grande. Houve um crescimento nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, devido ao aumento de renda da população brasileira. Muitas pessoas passaram a contratar seguros. Você pode ver o exemplo mesmo é o contrato de seguro de automóvel. O contrato de seguro de automóvel, ele não era... Você pega na década de 90 mesmo, as pessoas não faziam seguro de carro. Elas passaram a fazer depois, quando começaram a comprar carro zero. Porque o carro zero, a pessoa queria tirar já garantido com o carro dele da concessionária. Então cresceu e isso abaixou o valor da apólice de seguro. Nessa situação, a partir da crise, nessa década passada, a partir da crise, muita gente começou a usar as apólices de seguro e isso pode ter aumentado o valor da apólice de seguro. Há 2 anos atrás, teve um problema muito sério aqui no Rio de Janeiro. As pessoas vão se lembrar que muitas organizações criminosas elas estavam na capital, né? Na capital, muitas organizações que roubando carro, roubando caminhão. Eu tenho um parente que é caminhoneiro, ele tinha muita dificuldade com o Rio de Janeiro, porque chegava um trecho desse no Rio de Janeiro capital, que eu estou me referindo, e ali era perigoso. Você sabia que a chance de ser roubado era muito grande. Os caminhões passavam a 1000 por hora ali para não correr o risco de ser parado. Então, aumentou muito o valor da apólice de seguro, de cargas, de carros. Porém, em alguns casos, nem mesmo atendiam. Algumas seguradoras, por exemplo, até hoje não atendem no estado do Rio de Janeiro. E era engraçado quando você colocava o mesmo carro no endereço de Minas ou de São Paulo e colocava no endereço do Rio de Janeiro, a apólice de seguro do estado do Rio de Janeiro era muito maior. No entanto, essa situação de pandemia ela generalizou a questão. Muitas pessoas estão vendo a utilidade do contrato da apólice residencial, a apólice de seguro residencial. Então, as pessoas vão fazer o que vai acontecer com a seguradora? Ela vai aumentar o preço ou vai baixar o preço para trazer mais gente? Mas se ela trouxer mais gente, pode ser que no futuro, sabendo que a pandemia ela é uma situação estável, você não sabe se vai acabar hoje, vai acabar amanhã, ou se ela acaba, ou ela é suspensa, né? Ela volta daqui a 3 meses, ela fica visitando a gente de vez em quando. Aí a pólice de seguro vai ser ruim para a seguradora, porque ela vai ser acionada mais vezes. Então a gente não sabe nem se vai aumentar ou vai diminuir o valor da pólice de seguro. Mas o que é mais importante para as seguradoras é que as pessoas agora estão visto a necessidade de se ter uma apólice de seguro residencial, seguro de vida. Por isso que seguradoras com uma apólice de seguro aumentaram em 20% o faturamento dela, o lucro dela. Eu não lembro se era o lucro ou faturamento, mas aumentou em 20% nesse período de pandemia. Você vê, o período de pandemia ele tem um mês, ou pouco mais de um mês. Aumentar 20% no momento de crise, ou o Brasil está próximo de voltar numa recessão, alguma coisa nesse sentido. Não, e a gente julga que ele não aumentou o valor, a gente está julgando que ele aumentou a quantidade de apólices fechadas. Ainda tem esse detalhe. A gente imagina, né? Pois é. Então essa situação ela acaba sendo bem interessante e eu recomendo muitas pessoas verem isso, as cláusulas, a consultar o seu corretor de seguro e ver os vários produtos de várias seguradoras. Cada apólice de seguro mesmo, ela tem um um produto, uma apólice de seguro, que eu acho, ela vendo que o seguro fiança era tinha pouco saída, porque ele era caro e muitas vezes você não recuperava o dinheiro, porque acontece muito o seguinte, a calção você deposita lá 3 meses de calção, mas aí depois você pega esse dinheiro de volta no final da locação. No do fiador você não gasta dinheiro, mas você tem um inconveniente de chamar alguém para ser seu fiador. Ainda mais agora nesse momento de pandemia, ninguém quer ser fiador de ninguém. Mas, então há esse inconveniente.
E aí é o seguro-fiança. Só que o seguro-fiança era caro e você não tinha um retorno financeiro desse dinheiro ao final do ano. Sem contar que você tinha que, ao final do contrato, sem contar que você tinha que renovar esse seguro-fiança toda vez que você renovava o contrato, né? Ou por ano, depende do prazo de duração dessa pólice de seguro. No caso, a Porto Seguro, acho que ela fez uma espécie de seguro de garantia que é capitalizado. Então é o seguinte, ele é uma espécie de seguro-fiança que você vai capitalizando ele. Então, ao final, aquele dinheiro volta para você, capitalizado. Ela tira a parte dela e aquele dinheiro volta para você capitalizado. Esse é o que mais tem saído, mas você tem que ver também nas outras seguradoras, né? E é muito interessante. Eu acho isso muito interessante, isso é o que mais vende, e ele deve ter cláusulas mais bem propícias nesse momento, como o caso de precaver a transferência. Isso, aliás, tem uma coisa que eu não comentei da pólice de seguro. O caso, por exemplo, aconteceu isso, eu achei muito interessante. Um condomínio fechado, em que descobriram numa determinada casa que as pessoas são contaminadas. Os moradores queriam bloquear as pessoas de entrar na casa ou então deixá-las de sair, para não correr o risco de passar para os demais condôminos. É uma situação de entendimento, você não pode fazer isso, né? Você vai contra a liberdade de vir e vir da pessoa. Porém, também a pessoa está preocupada com a saúde dela, né? Ela tem que ficar em quarentena. A gente viu logo no começo da pandemia, um empresário muito rico lá de São Paulo, que foi numa festa na Bahia, em que ele foi determinado a ele ficar em quarentena, ele fugiu da quarentena, não quis nem saber, porque o federal estava atrás dele. Então, essa situação é o seguinte, há cláusulas nessa pólice residencial em que ela simplesmente determina que, caso você não possa acessar por algum motivo o seu imóvel, você tem direito a um contrato de locação. A um contrato de locação, não, perdão, a um valor que vai ser destinado à locação de um outro imóvel para você permanecer enquanto você não pode voltar para o seu imóvel, né? Então, essa é uma situação dele. E ela pode ser usada de diversas maneiras. Pode ser usada, inclusive, em flats, por exemplo. Você não precisa fazer um contrato de locação. Você pode pegar que pese essa cobertura ter um nome de perda de aluguel, alguma coisa nesse sentido, depende da seguradora que eles usam. Ela pode pegar esse dinheiro que seria destinado a um novo aluguel em outro local, você pode usar em flat. Daí você não precisa nem fazer, que foge um pouco até da burocracia, né, que é fazer um contrato de locação. Mas eu vejo que a pandemia vai mudar muita coisa na segurança do contrato, na forma de se fazer um contrato de locação. Acredito que esse projeto de lei que já foi aprovado no Senado, ele não vai ser aprovado do jeito que ele é, ou pelo menos vão mudar muito ainda, porque eu acho que ele foi muito amplo, ele não observou a determinação e a especialidade de cada área. Ele é válido, porém... Então, a live está acabando. Eu quero que você conclua seu pensamento e a gente está indo para os restantes finais. Faltam menos de 2 minutos. Então, assim, conclua seu pensamento e a gente vai para finalizando, porque o Instagram derruba a gente. Eu não entendi esse finalzinho que você falou. Falhou aqui. Não, é porque o Instagram ele derruba a gente. Falta 1 minuto e 40. Tá. Finalize, conclua seu pensamento e a gente vai para o final. Não, eu queria agradecer a primeira oportunidade de você ter me chamado aqui para falar sobre o contrato de locação. A gente falou também de apólice e demais situações. Eu acho que a parte mais importante é a gente pensar não somente na situação de excepcionalidade agora. Ela é excepcional agora, mas essa situação pode criar um novo normal, por incrível que pareça. E é muito importante a gente ter boa fé na hora de negociar e tentar entender a situação e a necessidade de todo mundo que está envolvido nesse contrato. Sempre tentar buscar a parte extrajudicial é mais importante para mim. Então, eu acredito assim, não é o fim do mundo, mas pode ser o surgimento de um novo tipo de contrato de locação e nova relação jurídica nas locações residenciais e empresariais. Basicamente é isso. Eu gostei, amei a live, né? Eu sou suspeita para dizer. Quero agradecer a todos que estiveram aqui, doutora Paula, doutora Linda, enfim, o pessoal participou, doutor Túlio veio, participou. Quero agradecer especialmente a doutor Ítalo. Eu disse assim, os contratos vêm mais humanos, né? Acreditando na boa fé das pessoas e principalmente, né, colocando à prova
algumas questões fundamentais que são inerentes à questão do contrato. Exatamente.